Se o meu paciente quiser consumir todas as refeições ao longo do dia, não é necessário fazer jejum, ele não vai ser melhor do que, não estar em jejum. Quando a gente observa uma alimentação que é só pautada em carne, né, em proteína de origem animal, nós sentimos faltas de alguns compostos, alguns nutrientes, como por exemplo, as fibras, a ausência de compostos fenólicos, de compostos bioativos. Hoje em dia, a nossa imagem é símbolo do nosso sucesso, né. E aí, para a gente ter uma imagem dentro dos padrões do dia, da nossa atualidade, a alimentação, a nutrição é uma das ferramentas para isso. Se você usa as redes sociais, as chances são enormes de você já ter visto alguém dizendo que jejum intermitente cura tudo, que dieta carnívora é a solução da humanidade, que carboidrato é vilão, ou que você precisa tomar proteína o dia inteiro para ser saudável. A verdade é que nunca se falou tanto sobre nutrição. O wellness virou moda, virou tendência, virou estética. E no meio dessa avalanche, separar o que é ciência do que é palpite ficou ainda mais difícil. E hoje a gente vai fazer justamente isso: desmontar os principais mitos, explicar como identificar uma informação confiável e entender por que certas modas parecem irresistíveis, até mesmo quando elas não têm fundamento nenhum. Para isso, eu recebo a nutricionista Natália Reis, que vai ajudar a gente a colocar luz nesse universo. Natália Reis, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Theo, muito obrigada, viu. Vamos começar que esse vídeo promete. É um vídeo que a gente já está tentando fazer há muito tempo, porque a gente quer, como eu falei agora na abertura, quebrar os mitos. Então, minha primeira pergunta é, eu já falei aqui também na abertura que a nutrição está na moda, né? Está em alta, virou um terreno fértil para informações duvidosas até, e daí eu queria saber de onde será que vem essa facilidade da pessoa inventar um vídeo que acha que tem a melhor alimentação do mundo. O que está acontecendo? Muito disso vem, das redes sociais, né. Hoje a gente tem acesso à informação de uma forma muito rápida. Todo mundo tem informação nas mãos, mas que tipo de informação é essa, né? Então, é uma difusão muito grande e acaba confundindo muitas pessoas, mas a nutrição estar na moda hoje em dia é um assunto bem mais profundo, assim, até antropológico, sabe? Se a gente for parar para pensar nos aspectos psicológicos da alimentação, hoje em dia a nossa imagem é símbolo do nosso sucesso, né. E aí para a gente ter uma imagem dentro dos padrões do dia, da nossa atualidade, a alimentação, a nutrição é uma das ferramentas para isso. Então acaba ficando muito em voga, né, e se você não consegue se adequar ou chegar perto do padrão que é estabelecido, é como se isso fosse o seu fracasso, né. Então a gente tem uma autorresponsabilidade. Eu estava estudando, lendo, né, antropologia, e tem alguns autores, né, que falam muito sobre como antigamente, a gente atribuía o nosso sucesso às divindades, aos deuses ou a outros superiores e tal. Mas agora na pós-modernidade a responsabilidade é nossa, é tudo eu, é autocentrado, né. Então o sucesso do meu trabalho, o sucesso da minha saúde, da minha imagem, da minha família é somente minha responsabilidade. Claro que existe responsabilidade nisso, né, mas isso traz um fardo muito grande para nós, maior do que deveria. E aí as dietas, essas dietas da moda, essas questões que acabam surgindo, principalmente você pode ver que elas chegam com o objetivo de facilitar, né, descobrir a forma secreta para fazer você perder peso, ou essa dieta e tal. Então ela vem tentando facilitar algo que é muito complexo. Então as pessoas acabam dando ouvidos, tentando encontrar uma solução, assim, por trás da complexidade, né. O wellness virou moda, né, é assim, Não. você está na moda se você treina bem, é um grande comércio, né, por trás de tudo isso, assim. Claro que saúde é essencial e a gente não pode confundir as coisas, né, nós precisamos sim se alimentar bem, treinar bem, mas é muito mais fácil hoje em dia a gente confundir isso com outras questões que estão por trás, né, e não é bem assim. Fala pra mim, quando a gente vê, por exemplo, um vídeo, né, viralizado com aquelas pessoas: "Ah,
isso aqui serve para todo mundo, isso inflama, isso aqui mata, né, o famoso clickbait ali, né, que tem muita gente, muito influenciador de saúde, que usa dessas manchetes, alarmantes, né, para ter audiência, né. Eu quero saber para quem está assistindo, como que a gente pode saber que uma informação é confiável ali diante de tudo que a gente tem acesso? Isso é uma estratégia para chamar atenção, né, de marketing, assim, para chamar a atenção de quem está assistindo o vídeo. E é uma pergunta complexa, mas os profissionais de saúde, eles tentam ser pelo menos muito cautelosos, né. Acho que a nossa máxima é sempre o "depende", porque entendendo a saúde como um processo complexo, né, de que envolve não só a ausência de doença, mas o bem-estar físico, psicológico. Então olha como é complexa a definição de saúde. E aí em um vídeo em 1 minuto alguém fala que tal coisa desinflama ou é inflamatório. Então, você para pra pensar e fala: "Poxa, isso não está correspondendo ao significado do que a saúde quer dizer para a gente", né. Então, bons profissionais são cautelosos, eles fogem dessas afirmações que são, né, taxativas, e eles trazem informações sim, porque é importante a gente estar conectado com o novo, né, com o que a ciência nos traz, com os benefícios que isso traz, mas de uma forma mais cautelosa, então com afirmações tipo: "Está associado", "risco de", "pode ser", "talvez", "é uma estratégia promissora", né, então a gente fala com mais cautela do que afirma, de forma taxativa mesmo. Então acho que é uma boa observação a fazer em relação ao conteúdo que a gente consome nas redes sociais hoje em dia. Existe muito a individualidade, né, eu enquanto professora universitária, eu converso muito isso com os alunos, que a gente não pode prescrever um plano alimentar igual para todo mundo, que uma estratégia não vai funcionar para todos, né, existe muito dessa individualidade. Então, às vezes a informação que acaba chegando para a gente, que é algo que o algoritmo nos manda, é algo muito nichado, muito específico, e quem está assistindo não tem, consciência para saber desassociar aquela informação de outra. E aí vem muito isso, tipo, um profissional fala que é isso que é bom, o outro fala que é isso não é e não é bom. E aí a gente fica perdido, né, entre essas 2 batalhas, assim. Mas na verdade existe o para quem esse profissional está falando, né. E acaba que essa informação ela vem sido divulgada para a gente de uma forma ela pipoca nos nossos celulares, né, e realmente o paciente fica confuso, o telespectador fica confuso. E o bom profissional, ele vai escolher o que é melhor para o paciente dele. Então a gente vê que tem evidências positivas para tal conduta, evidências negativas para tal conduta. E o meu paciente, ele vai responder melhor de qual forma, né? Então a gente precisa sentar e às vezes a gente leva 2 horas numa consulta, sabe? Demora. O paciente até assusta, fala: "O que que a nutricionista quer saber tanto da minha vida, né? Eu só vim aqui para receber uma dieta". E na verdade a gente precisa conhecer a fundo o nosso paciente para entender se aquela conduta para ele vai fazer sentido ou não. Né, então é muito tratar o indivíduo na sua individualidade no centro do tratamento, por isso que não há um certo ou um errado. É claro que existe algumas coisas que estão, né, Uhum. mais consolidadas do que outras, e isso é bem consenso também na ciência. Mas o que não é, o profissional precisa ter muita parcimônia, muito cuidado para definir o que é melhor para aquele paciente, sempre pautado em ciência, né. Perfeito. E agora vamos tacar fogo no parquinho, vamos começar com os nossos tópicos. Jejum intermitente. Hã. Fale pra gente. O jejum, ele é uma estratégia nutricional, no qual as pessoas elas deixam de se alimentar em determinada faixa de horário, né, então algumas pessoas ficam 8 horas, 12 horas, 16 horas sem se alimentar, e aí elas têm uma janela então, que é o tempo restante até completar 24 horas para fazer suas refeições, né. Dentro dessa janela de alimentação, é necessário sempre ter um acompanhamento, né, para fazer qualquer conduta alimentar é necessário ter um acompanhamento nutricional. Mas dentro dessa faixa, esse paciente, ele precisa prestar atenção no consumo de todos os nutrientes necessários. Muitas pessoas acreditam que comer, eu tenho 8 horas para comer durante o dia, já fiz o meu jejum, então agora eu posso comer o que eu quiser. E aí utilizam aquela faixa, né, de alimentação para comer ultraprocessados, alimentos que são mais gostosos, mais palatáveis. Então, não é porque fez o jejum, que ficou aquelas horas sem comer, que na faixa de alimentação não deve realizar uma alimentação adequada. Ele tem seus benefícios e seus malefícios, assim como a gente estava falando, né, tudo na vida é assim.
Para algumas pessoas ele ajuda no quesito de organização, sabe, porque são menos horas, menos tempo para se alimentar. Então, tem uma faixa menor, ele consegue se organizar com marmita, com algo mais, enfim, planejado e consegue executar o plano alimentar, né, de uma forma mais adequada, sem se preocupar tanto com o tempo. Tem pessoas que treinam melhor em jejum também, enfim, né. Mas também existe o lado negativo, né, ele é contraindicado para algumas doenças, por exemplo, um paciente que tem gastrite, ele precisa não só gastrite, mas todas patologias do sistema digestivo superior, a gente precisa fracionar a alimentação, precisa consumir menores quantidades ao longo do dia. E aí, quando a gente faz o jejum, ela fica toda condensada, né? Então, isso acaba piorando essas patologias, enfim. Mas existem outros fatores, e eu acho que o principal é essa questão de alteração do comportamento alimentar. Muitas pessoas ficam com aquele food noise, né, que a gente chama de pensar sobre comida, sobre o alimento, qual que é a hora que eu vou comer, e aí a hora que vai abrir vai sair, né, do jejum, come desesperadamente, desenfreadamente, isso altera muito o comportamento alimentar, a forma como a pessoa pensa sobre a comida, né. A gente não fala mais hoje sobre o que se come, mas também como se come, de que forma se come. Então o jejum ele pode ser negativo para algumas pessoas sim. Uhum. É aquilo, a gente vai ter que estudar o nosso paciente e ver se é adequado para ele. Mas de uma forma resumida, ele não é superior a nenhuma das outras estratégias. Se o meu paciente quiser consumir todas as refeições ao longo do dia, não é necessário fazer jejum. Ele não vai ser melhor do que não estar em jejum, entende? Então não é uma estratégia superior, é mais uma das estratégias que a gente pode fazer. Uhum. Para independente, para diversos tipos de tratamento, por exemplo, se a pessoa quer emagrecer ou se ela quer manter, o jejum é uma estratégia que pode ser colocada em diversos tipos de É, ou não? os estudos estão mais relacionados à perda de peso, à redução de glicemia, né, e aí também depende de qual glicemia a gente está falando, porque um paciente diabético que é insulino dependente, ele não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Então olha só, né, a gente tem que fazer algumas exceções clínicas aqui, mas geralmente os estudos são melhores, assim, mais delineados com perda de peso. Perfeito. Agora vamos para outra polêmica. Dieta carnívora. Por que que você acha que bombou tanto, né, esse tema? E eu queria saber quais são os riscos de fato seguir uma alimentação tão restrita, né, tão restritiva, baseada só em proteína animal. Uhum. Olha, quando a gente já escuta essa palavra restritiva, a gente já pensa que tudo bem, a gente concorda que eu, enquanto nutricionista, que a nutrição, né, tem suas vertentes, suas polêmicas, mas tem uma coisa que todo nutricionista concorda, é que nutrição é equilíbrio, certo? Então a Eu gente concordo precisa plenamente. comer de forma equilibrada. Daí, quando a gente vê uma conduta mais restritiva, a gente já precisa pensar com um pouquinho mais de cautela. Opa, será? Né? Quando a gente observa uma alimentação que é só pautada em carne, né, em proteína de origem animal, nós sentimos faltas de alguns compostos, alguns nutrientes, né, como por exemplo as fibras. Tem ausência de fibras nessa alimentação, ausência de compostos fenólicos, de compostos bioativos. E aí a gente pensa que, primeiro, para o paciente conseguir fazer uma alimentação só pautada em proteínas de origem animal. A gente nem vai falar sobre preço, né, sobre, comprar a carne no mercado, sobre o impacto ambiental, que está muito relacionado com isso. Eu só vou me pautar aqui na nutrição, na fisiologia. Eh o nosso organismo tem toda uma orquestra para digerir as proteínas. Primeiro, a gente precisa mastigar muito bem. Assim, aliás, antes de mastigar, a gente precisa preparar bem esse alimento. Então, tem que cozinhar. A gente sempre, às vezes, orienta a consumir desfiado ou moído, pacientes que não mastigam muito bem, né? Mas a principal orientação é mastigar. O meu paciente mastiga bem, né? Então, as pessoas hoje em dia, elas comem sem prestar atenção, elas comem olhando a televisão, o celular, às vezes tomam alguma coisa por cima para ajudar a descer. E aí uma proteína mal mastigada, ela vai ser mal digerida. Então isso vai trazer questões importantes, vai trazer distensão, vai trazer várias questões clínicas importantes que vão derivar disso. Ela também precisa ter um estômago com um pH ácido.
E isso a gente tem visto com uma certa dificuldade atualmente. Algumas pessoas usam antiácido com muita frequência, sabe? Tem até na bolsa, inclusive, menina, no mercado, na farmácia, você tá na prateleira lá para pagar, Veja. tem lá um antiácido, né? E as pessoas usam isso como se não houvesse uma consequência, né? Então, comi um pouco mais de proteína, vou tomar um antiácido. E aí, isso altera o pH do nosso estômago. Com isso, tem menos enzimas digestivas, enfim, vai virando uma bola de neve. E isso vai chegar lá no coitado do nosso intestino. E aí no intestino vai fermentar, vai haver dificuldades para digerir essa macromolécula que deveria estar pequena lá, ao chegar lá. E aí o que que a gente tem lá? Micro-organismos. Então eu vou precisar recrutar mais micro-organismos, ou seja, eles vão crescer em quantidade, né? E vão mudar em qualidade também. Isso vai gerar uma revolução, assim, negativa na nossa microbiota. E aí gera o que a gente chama de desbiose, né, que é um desequilíbrio, sem falar que a ausência de fibras, e de compostos fenólicos também faz com que a gente tenha a produção, vou falar um pouco difícil, né, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Eles são compostos derivados da fermentação dessas fibras. E eles são muito importantes para a nossa saúde, muito importante mesmo. Inclusive, eles conseguem reduzir o colesterol, que pode aumentar se a gente consome muita carne, né? Porque carne, principalmente carne bovina, carne vermelha, tem bastante colesterol, tem bastante gordura, saturada associada nele. Então, meio que você vai perdendo um mecanismo de proteção. Mas a falta desses ácidos graxos de cadeia curta pode fazer com que o nosso intestino fique uma peneira. Às vezes, as células, elas são bem juntinhas, os enterócitos, né? E a falta dele faz com que elas fiquem mais separadinhas, assim, a gente chama isso de intestino hiperpermeável, o intestino furado, né, o leaky gut. E aí, isso pode ocasionar inflamação crônica de baixo grau, que leva ao início de transtornos psiquiátricos e diversos outros Deus. transtornos. Então, assim, é uma explicação mais complexa, mas só para a gente entender como uma mudança, uma conduta ali, né, na nossa alimentação, ela pode deflagrar outras questões importantes, né? Então, assim, é importante consumir proteína, seja ela de origem animal, de origem vegetal, ela tem o seu papel na nossa alimentação. Mas, às vezes as pessoas querem fazer uma dieta carnívora alegando que não vão ter pico de insulina, né, por causa do carboidrato, mas aí tem um consumo aumentado de gordura saturada junto dessas carnes. E a gordura saturada em excesso também é prejudicial, ela também está associada com doenças cardiovasculares. Pô, já vi gente Doenças comendo manteiga. Sim, né, dá um desespero, assim, Não, assistindo gente, isso, é. né. Então, assim, ai, recentemente teve um influencer que faleceu, eu não sei se Uhum. você viu, ele estava tentando provar ele era saudável, Hã. aí ele estava fazendo uma dieta riquíssima em calorias para tentar ficar doente e depois provar que ele consegue Aham. ficar saudável de novo com o método Uhum. dele. Isso é mais uma das coisas que faz a gente ligar nossas antenas, né. Todo profissional, eu nem sei se ele é profissional, mas eu acho que Hum. não, mas que tenta falar alguma coisa e depois vende um método, vende um Nossa. produto, né, e vou até além, vende um suplemento também, porque profissional de saúde, né, principalmente nutricionista, vou falar por Uhum. mim, na minha área, a gente não pode estar associado à marca, salvo, algumas Uhum. exceções ali. Então isso também já é um chamariz para que Sim. possa ser que aquilo não esteja correto. Uhum. Mas enfim, existem muitas consequências deletérias ao fazer uma dieta somente pautada ali, né, em proteína animal. A gente precisa de frutas, de legumes, de verduras, a gente precisa desses compostos bioativos, o nosso intestino, né? Muitos profissionais falam que a saúde começa no intestino, né? Então a gente precisa cuidar desse intestino. E a proteína em excesso, ela não é muito bem-vinda para ele, né? Enfim, tudo é pautado no equilíbrio, né, Theo? Sim. Então, a gente tem visto alguns estudos interessantes falando de benefícios da dieta carnívora, a gente não pode fechar os olhos em relação a isso. Há algumas questões metodológicas implicadas nesses estudos, mas os malefícios são evidentemente maiores, entendeu? A gente realmente, enquanto profissional de saúde, não tem uma condição que fale: "Vou prescrever uma dieta carnívora para esse paciente". Sim. Ah, eu ia até perguntar se de repente poderia ser usado como estratégia pontual ali para algum tipo de paciente, mas pelo visto. Você sabe que eu vi um estudo que falou de benefícios para Hum. pacientes que têm, síndrome do intestino irritável, Hum. porque aí, a carne não fermenta, né.
assim, não fermenta tanto quanto os carboidratos altamente fermentáveis, que são os FODMAPs. E aí, esses pacientes pararam de se queixar da distensão abdominal, né, da azia, da eructação e tal, enfim. Então deu uma calada nesses sintomas, né. Mas quando a gente estuda a síndrome do intestino irritável, a gente entende a etiologia, que a gente precisa tratar o que? A causa, não a consequência daquilo, né. Então a gente precisa, cuidar da mente, então a psicologia, a psiquiatria precisa cuidar desse paciente e existem estratégias nutricionais de rotatividade. O paciente, é que eu confesso, não é complicado, mas exige um esforço para a gente entender qual é o carboidrato que está causando essa fermentação, né. Precisa retirar, depois introduzir aos poucos, enfim, é uma dieta rotativa. Mas o paciente não precisa ficar exatamente sem consumir nenhum tipo desses carboidratos fermentáveis, sabe. E olha só, essa dieta de rotatividade, de exclusão, a recomendação é justamente que a gente reintroduza depois, assim que puder. Porque ela traz eficiência nutricional. Porque quando a gente foca na exclusão, né, total de um grupo de alimentos e foca na ingestão somente de outros, falta nutriente ali. Então. Então, não é sustentável fazer isso a longo prazo, de forma E as alguma. próprias relações bioquímicas da digestão, né, e do que cada coisa faz no corpo, né, sem vitamina a gente não tem um monte de ligação, né, O organismo não não funciona, funciona, né, né, exato, exato. sem Eu enfim. eu às vezes eu brinco com os meus alunos que a gente aprende no primeiro ano como que a energia é formada, o ATP é Uhum, formado. sim. E aí lá eles vão chegando no final, eu revisito isso bioquimicamente e vou mostrando: "Olha, a vitamina B1 tá aqui, É, a B2 tá aqui, a B3 tá aqui". E a gente fala: "Cara, eu nunca imaginei que as vitaminas eram cofatores". Então, total, né, para o corpo funcionar, a gente né. precisa disso, né, elas são essenciais. É, né. Enfim, e falando em proteína, né, eu acho que proteína tem tido tão em alta, né, que você falou dos fatores psicológicos, né, de dietas restritivas, você falou dos fatores ambientais, né, que a gente tem que levantar muito essa bola também, não agora, tá gente, porque isso vai ser tema É de tema de outro. outro. Não, a gente poderia facilmente fazer um só Aham. de proteína de todos os braços que esse assunto tem. Mas ainda, né, falando nesse macronutriente tão popular hoje em dia, a gente está vivendo uma febre de proteína, né? Não só a proteína animal, como a gente acabou de falar no caso da dieta carnívora, mas de proteína em tudo. A gente tem snack proteico, vinho proteico, doce proteico, de repente, até o que nunca se pensou em ter proteína tem proteína adicionada. Eu quero saber, a gente precisa mesmo de tudo isso de proteína que estão falando por aí? E queria também saber quais são as diretrizes do guia alimentar, quando a gente Uhum. fala em proteína também. Olha, a gente precisa comer arroz, feijão, carne ou leguminosas, legumes e verduras. É isso que o guia nos diz, né? Comer comida de verdade. Se a gente se alimenta dessa forma, a gente não vai precisar de maneira alguma eh, colocar proteína aonde não veio, né? A água ela não foi produzida com proteína aqui. E a gente começa a ver as artimanhas do mercado para vender, para surfar nesse hype que é a proteína, né? A proteína está no hype hoje em dia. Claro que, existem necessidades mais aumentadas, existem pacientes que têm dificuldade de consumir proteína, existem pacientes que têm dificuldades absortivas, existem diversos, sei lá, paciente que está treinando, está fazendo hipertrofia, aí a gente pode colocar uma recomendação maior. Mas enfim, muito disso a gente consegue, suprir a partir da alimentação. Eu diria até que totalmente, tá. Tem nutricionistas, não é a minha área, né, são nutricionistas do esporte, mas pessoas que eu admiro muito que falam: "Cara, você precisa treinar, entendeu? Então treina bem, come bem e dorme". Que a inclusive até o whey protein, ele pode ser um suplemento dispensável, não é obrigatório, né, se você consegue colocar isso Bater. na sua Uhum. alimentação, certo? E teoricamente é possível sim. A gente acaba usando porque traz facilidade, acaba fazendo uma refeição mais gostosa, mais palatável, enfim. Mas olha só, se até para algum atleta, vamos dizer, não atleta, mas uma pessoa fisicamente ativa, né, ela consegue abrir mão de um suplemento, imagina se faz sentido a gente comprar uma água que tem proteína, um biscoito que tem proteína, não faz.
né, a gente precisa se preocupar em consumir os alimentos que são fontes de proteína, todos os dias nas nossas refeições. Se houver necessidade de complementar, a gente pode colocar um suplemento ou colocar, por exemplo, hoje em dia tem iogurtes proteicos também, e aí a gente já entra no caso do ultraprocessado, né, porque o que a indústria tem feito com alguns produtos? Tem pegado um produto ultraprocessado e tem acrescido proteína, e aí de repente aquele alimento começa a ser visto como o Tá. alimento salvador e um alimento saudável. Por exemplo, barrinha de proteína. A barrinha de proteína, algumas delas, né, por isso que é importante a gente ler a lista de ingredientes, a gente se informar, porque existem barrinhas melhores, né. Leiam os rótulos. Importante ler rótulo, né, importante a gente, gastar um tempo no mercado ali lendo o rótulo. Eh, as barrinhas de proteína, algumas delas, têm uma lista de ingredientes imensa, e também tem acréscimo de frutose, de glucose, que é o açúcar, o carboidrato mais refinado, que esse sim está associado, né, a doenças, a patologias que podem vir a cometer ali. Mas aí coloca que é uma barrinha proteica, as pessoas não estão mais ligando, elas estão comprando. Então, a gente precisa ligar as nossas antenas, né, em relação a isso, porque eu entendo o consumidor, é fácil de ser enganado, né, mas da mesma forma, a gente também precisa, trazer a consciência quando a gente vai comer, quando a gente vai comprar um alimento, quando a gente vai montar o nosso prato, quando a gente vai fazer nossas escolhas, a gente precisa estar consciente, né. A gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo. E assim, se a gente pensar em escolher a partir dessa regra básica que é do processamento, quanto menos processado o alimento, melhor, a gente vai estar mais próximo de um prato equilibrado, mais próximo da saúde que é esperada, que é desejada. Uhum. É, esses alimentos com proteína adicionadas, a grande maioria é ultraprocessado, Com certeza. né. E é uma estratégia mercadológica, né. Assim como foi também com o sem glúten e sem lactose, então existem alimentos que não têm glúten mesmo, e aí ganham o Uhum. selo de sem glúten, né, porque isso chama a atenção de É, quem está comprando. marketing nutricional, né. É. Eu até contei no meu Instagram também o caso da barrinha de proteína que minha mãe comprou, veio: "Filha, uma barrinha É, maravilhosa, tem proteica, proteína. 20 gramas de proteína". Eu cheguei lá, falei: "Deixa eu ver isso aí, mãe". Era um chocolatão, gente, ultraprocessado que estava lá com doce de leite, 20 gramas de proteína, minha mãe achando que era uma barrinha de proteína. Não era, era um chocolate Aham. super calórico com proteína adicionada. Então, assim, abram os olhos, É tá. isso mesmo. Não é? E assim, se for para comer chocolate, então come Come chocolate chocolate, gostoso, sabe, aquele exato. chocolate bom, assim, presta atenção, É. né, se retira por um momento, desliga, né, qualquer coisa que possa tirar sua concentração, aproveita, sente o gosto, come seu chocolate favorito, tem uma experiência gostosa com o chocolate, né, que às vezes a gente fica comprando: "Ah, vou comprar, vontade de comer um chocolatinho, vou comprar essa barrinha, vou comprar tal coisinha, vou fazer um docinho fit com whey", e aí isso não mata a nossa vontade de doce, isso piora ainda, porque a gente fica com aquela vontade guardada, né. Então, se conseguiu identificar que é uma vontade específica, real, às vezes o mais interessante é você sentar e comer aquele alimento, né, e se deliciar nele. Natália, me fala uma coisa, se de um lado a gente tem a proteína como suprassumo, de repente do outro a gente tem o carboidrato como eterno vilão. Uhum. Vamos falar sobre isso? Vamos. Coitada do carboidrato, né, menina? E assim, as pessoas que estão mais próximas do esporte, elas sabem tanto da importância do carboidrato, né? E a gente tenta até trazer a palavra do carboidrato para as pessoas, né? Porque as pessoas precisam serem impactadas pela palavra do carboidrato. O carboidrato é energia, o nosso cérebro precisa de carboidrato para atuar. Às vezes a gente está cansado, tá lá empurrando o nosso trabalho. É claro que existem vários fatores associados a isso, sono e tal, mas às vezes está faltando sim uma alimentação com carboidrato ali. Você come algo com carboidrato, você pensa bem, você desempenha melhor, né? Não somente mentalmente, mas também no esporte, na atividade física, enfim. Eu acho que essa questão dos nutrientes,
Sempre vai haver épocas, assim, onde um é vilão e um é mocinho, um é bom, o outro é ruim, né. Então, sei lá, hoje o carboidrato é ruim, a proteína é muito boa, aí tem as gorduras boas e as gorduras ruins, e a gente fica nessa polarização. É claro que a gente precisa consumir tudo com cuidado, né, mas a gente precisa de todos eles, inclusive até da gordura, a gordura ruim que a gente chama, né, a gordura saturada, ela tem o papel, ela tem o seu papel na nossa vida, né. O ovo, a gente fala mais da gema, que é a parte mais lipídica, lá tem o colesterol, mas também tem colina, também tem vitamina A, vitamina D, inclusive o ovo é uma importante fonte de colina, a gente tem dificuldade de achar essa vitamina em outros lugares. E aí, percebe? Toda vez que a gente tenta excluir a importância de um nutriente, a gente está excluindo muitos benefícios juntos. O importante é ter equilíbrio, consumir carboidratos de forma equilibrada. A gente sempre, se possível, que eles tenham que eles sejam mais integrais ou associados com outros alimentos, né? Ficam muito naquela tipo, o pão francês é o vilão, eu não posso consumir pão francês. Cara, coloca um ovo mexido nesse pão francês no café da manhã, né. Você acrescentou proteína, se você acrescentar uma fruta ainda, com aveia, com chia e fibra, composto bioativo, equilibra o índice glicêmico, né, da refeição. Então, o segredo está em combinar e saber escolher, mas isso exige o quê? Um pensamento, uma concentração, e as pessoas querem se concentrar hoje, elas querem, fazer isto dessa forma? Não, nossa vida é corrida, a gente quer, ó, solução, a gente quer rapidez. Então isso é ruim? Não quero pensar nisso, vou comer só aquilo, vou excluir isto, eu quero uma solução fácil e rápida para eu emagrecer, né. É o que a gente fala, as pessoas não querem emagrecer, elas querem serem emagrecidas. Então, isso talvez sustente essa falácia de por que que o carboidrato é um vilão. É claro que tudo em excesso não faz bem. Ele também, pode desregular, eu falei da microbiota anteriormente, né, também preciso falar que o carboidrato em excesso, principalmente o refinado, principalmente o industrializado que a gente encontra na indústria, também, traz um desequilíbrio na microbiota, né. Mas olha o que que sempre vem acompanhado disso, em excesso, a proteína em excesso, a gordura em excesso, o carboidrato em excesso. Então, dentro das recomendações e com equilíbrio, é só benefício que ele vai trazer. Não adianta a gente fugir desse processo. A gente se alimenta o quê? 5, 6 vezes ao dia. A alimentação ela faz parte da nossa vida. Uhum. Então, eu entendo muito o paciente, o consumidor, enfim, que fica cheio de informações distorcidas, ele não sabe em quem acreditar. Eu entendo muito isso. Mas isso sustenta mais uma vez que ele precisa buscar fontes confiáveis, que ele precisa procurar entender o que que é um carboidrato, um lipídio, uma Uhum. proteína, porque isso faz parte da nossa vida. A gente precisa se alimentar bem, né? Precisa fazer boas escolhas. Então, inclusive, falando por mim, né, enquanto nutricionista, bons nutricionistas são aqueles que ensinam os pacientes. Eu Exatamente. falo para os meus alunos que a nossa intenção é dar alta, entendeu? Uhum. Porque a gente precisa dar o quê? Autonomia. Uhum. Os nossos pacientes precisam ser autônomos nas suas escolhas e não ficar dependente. De Às vezes entra numa cardápiozinho, né? padaria e É. fala: "Ai, Nutri, eu posso comer aquilo, eu posso escolher isso". Poxa, a gente precisa ensinar ele a fazer as escolhas, né. Só que este é um processo que leva tempo, Uhum. que é mais demorado, envolve outros fatores, Uhum. mas é um processo definitivo, né, Uhum. não tem volta uma vez que a gente aprende a se alimentar bem. É. E de todos os absurdos que a gente tem visto, outro dia eu vi um vídeo de um cara demonizando o nosso querido arroz e feijão, falando que era ração do governo. Meu É Deus. sério, nesse nível. O que que a gente vai falar do nosso arroz e feijão? Olha, às vezes a gente fica até feliz desse vídeo não ter chegado, né, na nossa rede social, assim, o algoritmo não poupou esse Graças a vídeo. Deus não chegou até. É. Eu não vi desse em específico falando sobre o governo, enfim. Uhum. Mas essa questão do arroz e feijão, ela vem sendo mesmo discutida por pessoas que estão tentando emagrecer, enfim, porque o arroz ele é uma importante fonte de carboidratos, assim como de outros nutrientes, né? E o feijão, além dele ser fonte de proteína, ele também tem carboidratos nessa composição, então acaba conferindo caloria ali. Mas quando as pessoas falam que não é para consumir arroz e feijão, elas estão colocando,
elas estão pecando de diversas formas, né. Eu acho que a primeira de todas é contexto e cultura alimentar. O brasileiro, ele tem o arroz e feijão como seu prato, né, principal, a gente é culturalmente conhecido. O nosso guia alimentar, ele é reconhecido em outros países, é referência para outros países de alimentação. Arroz e feijão, o que falta de aminoácido em um, tem no outro, e aí eles formam juntos uma dupla perfeita. Então não tem por que as pessoas terem medo de consumir isso, né. E aí vamos pensar racionalmente, alguém que deixa de consumir um arroz e feijão no almoço, vamos supor, vai dar 2 horas, 3 horas, vai bater uma fome, e aí essa pessoa ela pode escolher outros alimentos que são mais ricos em calorias e que dão menos saciedade ainda. Então, como a gente escolhe deixar de comer um alimento nutritivo, saudável, que é culturalmente, né, aceitável e assim, admirável por isso, para tentar, ou perder peso ou entrar numa modinha ali, e eu faço escolhas alimentares completamente inadequadas depois disso. Não há nada que justifique essa retirada, né. Meu paciente fermenta muito consumindo feijão", aí a gente vai estudar isso, existe o remolho, né, que você pode fazer. Ainda assim, se o nosso paciente tiver essas manifestações, a gente estuda, são exceções. Existem exceções para muitos casos. Mas falando de uma maneira generalista, não há por que a gente retirar arroz e feijão do nosso prato, entendeu? Isso é uma ofensa, né, para nossa cultura e para nossa nutrição, para nossa alimentação. Uhum. Quando a gente monta um plano alimentar, Theo, que tem arroz, feijão, carne, frutas, legumes e verduras, a gente olha, existem muitas coisas associadas a isso, mas olhando a quantidade de caloria total, né? Às vezes, há uma outra opção de lanche, por exemplo, que é superior em calorias a um pratão. Se você for pegar um lanche de um fast food, né, muito famoso, ele tem mais calorias que um prato de arroz, feijão, carne e salada. Ah, muito mais. Então passa muito rápido, né? E aí a gente escolhe o quê? Demonizar esses alimentos? Mas é o que a gente estava conversando no começo, essa demonização, ela traz hype, ela traz seguidores. Aí a pessoa começa a se identificar com aquela fala, começa a achar que aquilo é o problema dela. Tadinha, eu fico com dó, Eu também. entendeu? Porque isso traz transtornos alimentares, altera o nosso relacionamento com a comida, nos afasta de uma alimentação saudável, né. Uhum. Então, infelizmente, essas pessoas elas estão trazendo mais malefícios do que benefícios para a população como um todo, né. Sim. Me sinto mal, assim. É, eu também, por isso que eu acho sempre tão importante a gente informar, né, porque é isso, causa um é uma corrente, né, de Aham. coisas muito complicadas a Hum. partir de um discurso completamente errado, né. Sim, se o nosso telespectador, Hum. né, não tiver nenhuma, doença que o limite a consumir qualquer um desses alimentos, coma assim seu prato de arroz, feijão, carne, leguminosa, ovo, sei lá, salada, entendeu? Faça dessa a base da alimentação. Você vai ver que você vai trabalhar melhor, vai pensar melhor, seu corpo vai funcionar melhor e as suas, escolhas alimentares posteriores a isso também tendem a ser mais equilibradas, porque você não vai correndo, morrendo de fome, escolhendo qualquer coisa que tiver na sua frente, né? Enfim, é bom as pessoas, Theo, elas querem se afastar dessa sensação de saciedade, porque, dá medo em algumas pessoas se sentirem insaciadas, né. Uhum. E sentir que você está bem, que você comeu Uhum. bem, de forma suficiente, é algo muito saudável, entende. E é isso que dá essa sensação dá após a gente comer um prato com Uhum. arroz e feijão, né. Uhum. Mas se a gente come um prato que é só frango e salada, a gente termina aquela refeição e falta um pouquinho, Tem um negócio. tem um negocinho. E aí essa sensação, ela tem sido associada com coisas positivas, tipo: "Ah, não tô tão cheia, então mandei bem". E na verdade não é É, isso. porque daqui 2 horas você vai estar ali, beliscando alguma Beliscando. coisinha, uma bolachinha que você acha que não tem nada. Exatamente. E não presta É, atenção no não quanto presta você atenção. belisca, Nossa, né. As horrível. pessoas É. realmente, eu vejo no consultório, a gente vai perguntando, existe um instrumento que chama recordatório Uhum. alimentar e tem o diário, né, que é um Uhum. tipo de inquérito onde a pessoa anota. E aí quando elas voltam com as anotações, elas falam: "Eu não percebia que eu beliscava tanto, que eu comia isso, biscoito, bolacha, bala, Uhum. chiclete e tal". Porque esse beliscar parece que não faz parte, né, mas faz parte totalmente, faz
parte da nossa alimentação influencia o nosso comportamento como um todo. Demais. Ana, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão, né, da pirâmide alimentar e do guia alimentar para a população brasileira. Porque eu lembro, pelo menos quando eu era criança, naqueles nossos livros de ciências, de biologia, a gente tinha a pirâmide alimentar, né, como referência de uma boa alimentação, e o guia já nos apresenta algo relativamente diferente. Vamos explicar um pouquinho para quem está assistindo do que mudou? Uhum. O guia ele trouxe essa revolução, né, desde 2014 ali, eu sou nutricionista há 10 anos, eu estava no último ano da faculdade e aí veio então a gente aprendeu tudo com a pirâmide e depois veio o guia, né, e o nutricionista é assim, a gente vive aprendendo e reaprendendo, né. Mas enfim, a pirâmide ela traz questões, de divisões da nossa alimentação no dia, na semana, no mês, enfim. Por grupos alimentares. Então a gente vê a base lá dos carboidratos, por exemplo, aí tem X porções, né, frutas, legumes e verduras e tal. E aí, olhar para a alimentação somente dividindo grupos e quantidade de porções pode ser algo um pouco reducionista, entende? Até porque se a gente for parar para pensar no grupo dos carboidratos, entram carboidratos diferentes também. Podem entrar carboidratos processados, né, ultraprocessados também, como pães, bolos, tortas e etcétera, junto no mesmo grupo que tem cereais, que tem arroz, né. Então, acaba não fazendo essa separação de processamento dos alimentos, né. E inclusive eu vi que tem uma proposta nova de pirâmide alimentar que também envolveu ali, os legumes e as verduras, né, trouxe para a base também da alimentação, enfim, é algo que está caminhando também para suas atualizações, né. Mas o guia alimentar ele é diferente porque ele não traz sugestões de porções e grupos. Ele traz o grau de processamento dos alimentos. Então é uma definição assim: prefira consumir os alimentos in natura e minimamente processados, né? Coma de forma moderada os alimentos processados e procure evitar os ultraprocessados. Então, essas orientações, elas são mais abrangentes e elas levam também em consenso, o contexto, a cultura que a gente é inserida, né, coisas que uma representação gráfica de uma pirâmide, né, ela não poderia representar isso pra gente, não poderia mesmo, porque tem uma limitação num desenho, né, a gente precisa de algo, maior, mais descrito, mais complexo para trazer essa complexidade da alimentação, tá? Então, de uma forma resumida, a pirâmide ela se atém mais a número de porções e grupos alimentares, e o guia, que hoje tem sido a nossa referência em relação à alimentação, traz a nossa atenção em relação ao grau de processamento dos alimentos, né? Até porque os grupos e as porções elas são mais individualizadas, né? E essa definição do guia permite que a gente individualize isso, né? E uma coisa interessante é que ele também não fala para a gente não consumir, ele fala para a gente evitar, né? Só que isto existe um debate importante, né? A gente precisa trazer isso aqui, porque alguns profissionais também levantam a bola de que, poxa, se o guia não me traz quantas porções eu tenho que comer, então quantas porções eu tenho que comer, entende? Mas aí, mais uma vez, isto é muito individual, né? Qual que é o contexto que você está inserido? Qual que é a sua condição socioeconômica? Você pratica esportes? Você é sozinho? Existem tantas questões atreladas nisso que é difícil a gente falar: "Consuma tais porções de tais coisas tantas vezes por dia", né. Então, se tratando de alimentação, a gente precisava de algo mais abrangente, mais complexo mesmo, porque cada indivíduo é um só, é uma pessoa, né, e vai ter o que é certo, o que é correto, o que é melhor para ele. Isso pode ser diferente para mim, para você e para o outro. Eu vou fazer uma pergunta que até que não estava no roteiro, mas eu lembrei agora, que eu acho que é um dos principais mitos até hoje sobre alimentação saudável, né, que todo mundo relaciona alimentação saudável à dieta, Uhum. né, ao emagrecimento. Como que a gente rompe, né, essa ideia de comida saudável e de dieta, né? Porque a minha impressão é que se você de fato precisa emagrecer, você tem que entrar em déficit calórico, né? Você precisa comer menos, né? Queimar Uhum. mais, enfim, a nossa matemática do corpo. Uhum.
Só que eu acho que o que muitas pessoas não entendem é que quando você teoricamente volta para sua alimentação normal, sem ser de dieta, você vai voltar a junk food não e a minha impressão é que o que muda realmente é só a quantidade e não a qualidade. Uhum. Você confirma isso para mim? A gente precisa quebrar isso na nossa sociedade, na nossa mente, né, na nossa cultura, de que existe comida de dieta, né. A comida de verdade, aquela que está no nosso prato, ela tem que estar todos os dias. Quando nós fazemos uma conduta nutricional, que a gente chama isso de dieta, você sabe que dieta tem vários significados, né. No grego, ela significa realmente o que a gente consome no nosso dia a dia. Uhum. Então, a gente faz essa separação de que tanto é que tem pessoas que ficam com aversão de frango, de salada, porque ficam naquele período só comendo frango, salada, batata doce e tal. E na verdade, a saúde, né, que começa no prato, ela tem relação com a frequência dessa comida todos os dias na nossa vida. Então, existem pessoas que têm um peso equilibrado e elas não fazem dieta, porque elas comem comida de verdade, né, basicamente isso. Agora, a dieta, que é o termo que a gente usa mais aqui no Brasil, né, que são, seguir um plano alimentar para chegar em algum objetivo, seja ele estético ou de saúde, enfim, são vários objetivos, Uhum. né, a serem alcançados, realmente tendem a usar esses alimentos, os mesmos alimentos, só que em quantidades diferentes. Às vezes um grupo vem em maior quantidade, às vezes outro vem em menor quantidade. Mas isso é temporário também, né, a gente sempre fala das estratégias terem início, meio e fim. Às vezes a gente acaba, evitando determinado grupo, mas esse grupo precisa ser reintroduzido depois, porque a nutrição é equilíbrio, né. Então, existem muitas pessoas que, estão bem, estão saudáveis e não fazem um plano alimentar, não seguem um plano alimentar, porque aprendeu o que é comida de verdade, aprendeu que precisa estar fisicamente ativo, e aí segue, só vai, sabe, vai num buffet, vai num restaurante, sabe o que tem que comer, e na verdade é isso que a gente deseja, né, para todos, porque, realmente existem pessoas que têm mais facilidade de seguir um plano alimentar, mas existem pessoas que não têm facilidade nenhuma, elas se sentem numa prisão, elas têm pensamento de tudo ou nada, e aí seguir um plano alimentar piora a relação com a alimentação ao invés de ajudar. Uhum. Então, a gente sempre procura trabalhar os ganhos, os avanços em relação à educação alimentar e nutricional, o quanto que aquela pessoa sabe que aquilo faz bem, o que não faz, tentar diminuir esses pensamentos dicotômicos, né, de muito bom ou muito ruim, enfim. Porque na verdade saúde é comer tudo isso de forma equilibrada. E aí se você tiver algum objetivo, precisar tratar alguma coisa, um nutricionista vai saber reduzir, encaixar, melhorar determinados grupos alimentares ali, para que esse objetivo seja alcançado. Uhum. Né, mas de uma forma geral, de uma forma generalista, são os mesmos alimentos, né. É exatamente isso. Eu acho que para resumir aqui, né, o que eu entendo é informação e individualização, né. Uhum. Eu acho que isso poderia resumir nossa conversa, né, de hoje, assim. E só para a gente finalizar, eu queria que você desse alguns pontos bem objetivos, assim, para quem está ali surfando no Instagram. Como, de fato, de maneira prática, entender o que que é sensacionalismo e o que é informação, confiável? Uhum. Muito vai do que a gente conversou anteriormente, né? Essas informações mais taxativas, mais isto faz, isso não faz, faça isso ou faça aquilo, né? Elas já fogem de tudo que a gente conversou, que tem a individualização, tem o que é bom para mim, tem a ciência está dizendo, né? A prática está condizendo, isso aqui é bom para mim ou não é. Mas, fugir dessas orientações taxativas, é importante buscar profissionais que a gente conheça, né, que a gente admire, mas que, principalmente também os que estão associados a universidades, a estudos, profissionais que não tenham conflitos de interesse com a indústria, né, os órgãos, obviamente, diretrizes, o próprio guia alimentar, né, que é a referência. Então, assim, destoou um pouquinho do guia alimentar e a gente já começa, né, a se questionar.
Enfim, é claro que o guia também, ele é maravilhoso, mas existem questões que não são abordadas nele e nem deveriam, né, porque não é o objetivo dele, né. Então a gente procura um clínico, a gente procura um profissional que a gente conhece, que a gente admira, que sabe que tem compromisso com a ciência, que sabe que tem compromisso com o paciente, com o cuidado, né. E procurar fugir desses vídeos um pouco mais sensacionalistas, assim. Isso é difícil até para a gente enquanto profissional, porque o profissional também, que tem uma boa índole, coitado, ele também precisa ter bons seguidores, ele também precisa estar no algoritmo, né. Então para a gente também é difícil, como que eu faço o meu vídeo ser entregue, se eu não surfo nessa onda, entendeu? Mas enfim, a gente até pode ter uma frase ou outra, mas qual é a explicação depois? Essa explicação, ela precisa ter um depende, no mínimo ela precisa ter um depende, Sim. porque na nutrição tudo depende, né. Não existe algo que é universal, muito pouco é universal. O que que é universal? Coma de forma equilibrada, beba água, cuide de sua saúde, né. Isto é universal, agora o restante vai ser individualizado. E eu acho que uma mensagem que fica também para nossa conversa de hoje é que a gente tem essa enxurrada de informações, a gente fica falando de individualização, o que que é bom para mim, o que não é todo mundo que tem acesso a bons profissionais, não é todo mundo que consegue se consultar e ter acesso a essa informação direcionada para ela, né? E às vezes a gente sente muita culpa, sabe? Principalmente consumindo esses conteúdos nas redes sociais, a gente se sente culpado. Poxa, eu não consigo emagrecer, eu não consigo reduzir meu colesterol, eu não consigo fazer nada direito. Aí já começa a vir várias coisas associadas à nossa alimentação. Então, a mensagem que eu queria dizer é que se hoje o nosso telespectador entendeu que essa escolha não depende só da gente, né? Que a gente sofre influências externas, que o mercado, a indústria, ela está ali para fazer o papel dela, que é vender, mas a gente acaba pagando o preço disso, né. E que é claro que nós temos responsabilidade com isso, mas existe sim a sua renda, a sua atividade familiar, qual que é a sua rotina, os produtos que você Contexto, né? compra, todo o contexto precisa ser avaliado, né. Então, para diminuir essa culpa, sabe, e tentar entender que a gente não vai fazer nada perfeito, tá, porque toda vez que a gente tenta chegar perto da perfeição, é aquele pensamento de tudo ou nada e que vai afastando a gente cada vez mais. Então, poxa, eu não consigo ter arroz, feijão, carne e salada no meu prato, porque eu não tenho condições ou porque eu não tenho acesso, enfim. O que que a gente consegue hoje na nossa, cesta básica? Tem arroz e tem feijão, né, então não é um prato completo? Não, mas eu consigo comer arroz e feijão, entendeu? Então o bom, ele não é inimigo do ótimo. Tente não se culpar tanto por não estar surfando na onda da proteína, talvez você esteja melhor do que muitas pessoas aí, né, e faça o que for possível dentro do que é possível para você, porque a alimentação, embora pareça muito complicada, porque a gente falou de coisas muito complicadas hoje, né, no final ela é simples. Uhum. É comer o básico e fazer o básico e fazer o seu melhor com o que você tiver. É, né, exatamente, eu ia finalizar com isso, é o que eu sempre falo: faça o melhor com as armas que Que você você tem. tem, E é isso, exatamente. e é o básico bem feito, amiguinhos. Exa Alimentação, exercício, sono, o resto é cereja de bolo, não tem segredo. né, não tem segredo. Muito Eu obrigada, que eu agradeço. adorei, Foi muito venha bom. mais vezes, Foi muito bom, tá pode bom? deixar, venho sim. Valeu. E você aí de casa, já segue a gente aqui no canal, deixa seu comentário, manda sua mensagem, segue a gente no Instagram, nas outras mídias. Queremos sempre você por aqui também e até o próximo.